Olá pessoal, hoje é dia 21 de novembro de 2019 e Deus me tocou muito a gravar esse vídeo porque foi algo que Ele falou ontem comigo. Ontem foi dia da consciência negra, portanto feriado, e à tarde eu dei uma saída com a minha esposa, nós fomos dar uma volta no shopping. E quando nós nos deparamos com os enfeites de Natal, característicos dessa época do ano, árvore de Natal, Papai Noel, luzes, aquilo nos remeteu uma tristeza muito grande, porque nós sabemos que o nosso Natal, os nossos natais, nunca mais serão os mesmos, porque não terão mais a presença física do nosso filho. E foi justamente nessa época, nesse período, que ele tirou a sua vida. Então eu voltei para casa extremamente abatido, voltei triste, voltei deprimido, voltei, como diz a psicologia, a psiquiatria, voltei rebaixado. E orei a Deus, falei, Senhor, me ajuda, porque está difícil, está muito difícil esse fardo. E Deus me trouxe uma palavra e eu quero dividir com vocês essa palavra porque foi algo que me edificou, foi algo que tem trazido sustento para mim, tem algo que tem sido promovido coisas boas dentro de mim. Então eu quero dividir com vocês isso que eu estou aprendendo e falo com muita humildade. Gratidão, o combustível da vida, é o título deste vídeo, tá? O YouTube pede como protocolo, então eu vou seguir o protocolo que eu me apresente, tá? Embora a maioria de vocês já me conheça, quem não me conhece, eu sou Daniel Mastral, sou escritor da editora Novo Século, tenho 14 livros publicados com eles e sou também escritor da editora Planeta, que é a 7ª maior do mundo. Com a editora Planeta eu tenho um livro chamado A História de Mitri, estou escrevendo agora o tomo 2 da História de Mitri, provavelmente vai ser uma trilogia. E eles têm com eles também os 7 Espelhos da Alma, que por força de contrato será lançado em março do ano que vem. Mas se eu terminar o livro antes desse período, eu vou negociar com eles, ver se eles soltam primeiro a História de Mitri, tomo 2. Mas isso é outro assunto, E também sou conferencista. Evidentemente, nesse momento histórico da minha vida, eu suspendi as palestras, os cursos presenciais, as viagens e tudo mais. Eu preciso de um momento de caverna, de um momento de recolhimento, e eu tenho me desdobrado, ao fazer esses vídeos, a estudar essas pautas para te ajudar, para ser canal de bênção na sua vida e dividir o que eu tenho aprendido com Deus, E da mesma forma, eu também tenho usado esse tempo em casa, para escrever os livros, para escrever os livros na medida do que eu tenho à disposição, tá? Então vamos ao tema de hoje. A palavra diz o seguinte: orem continuamente, ou seja, continuamente, não só no final de semana, todos os dias, continuamente. Deem graças, seja agradecido por tudo que você tem. Em todas as circunstâncias, deem graças, inclusive nas circunstâncias mais terríveis da sua vida. Ainda que se atravesse o vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Então, dar graças em todas as circunstâncias parece um desafio imensurável e às vezes parece até mesmo impossível, mas pela capacitação de Deus, pela intimidade que nós vamos conquistando com Deus, eu posso lhe garantir, é possível. Pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a 18. Eu agradeço a Deus todos os dias pela força que Ele tem me dado em prosseguir, Pelo renovo que Ele tem me dado, por esse acalento que Ele tem proporcionado, pelas condições que Ele tem me dado para poder pagar uma terapeuta, Porque não é todo mundo que tem condições de pagar um terapeuta e tem me feito muito bem, pelas condições que Ele tem me dado de pagar uma consulta com um psiquiatra, que o psiquiatra que eu queria ser atendido, o meu convênio não cobre, e por ter dinheiro para comprar as medicações, E a Isabela também entrou em depressão, também está sendo tratada. Então, eu passei a ser grato a Deus por aquilo que Ele tem me proporcionado, especialmente a força, que é oriunda, é uma força sinérgica. Ela vem da minha fé,
ela vem do meu esforço, ela vem da minha esperança, mas ela também vem das minhas orações e vem do tratamento que eu estou fazendo, vem da terapia, vem do suporte químico, né, dos remédios, vem do apoio familiar, do acolhimento familiar, vem do apoio de vocês, vem das suas orações, vem das suas ajudas que vocês entregam para nós em amor, vem do apoio que vocês têm nos dado. Então todo esse trabalho sinérgico tem nos mantido em pé, né? E isso eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, a cada manhã eu agradeço a Deus. Aos poucos ele vai curando o meu coração. Eu sei que é um processo lento, a dor da ausência ela é proporcional ao amor da presença, então é um processo lento, né? Mas a minha terapeuta disse que aos poucos essa dor ela vai se alojando, ela vai diminuindo, né? E o primeiro ano é o ano mais difícil, né? Porque sempre a gente remete ao ano passado, porque no ano passado, nesse dia, ele estava vivo. Então eu poderia estar jogando videogame com ele, eu poderia estar assistindo televisão, poderia estar almoçando, enfim, poderíamos estar conversando, a gente tinha altos papo cabeça, né? E enfim, né? Então remete sempre ao ano passado. Minha terapeuta disse que depois, o ano que vem, essa dor vai diminuindo, as saudades vai permanecer, evidentemente, mas a dor vai se alojando, ela vai se alojando em nosso coração e Deus tem me ajudado nesse processo. Me ensinado que eu tenho aprendido coisas nesse processo, coisas que eu quero compartilhar com vocês, que nós, eu, você, não temos o controle de todas as coisas. Por mais que você tente controlar as coisas, equilibrar os pratos, você não tem controle de todas as coisas, né? Quem tem controle é Deus. Só Ele é soberano em sua vida. As coisas vão acontecer mediante a permissão dele ou mediante uma legalidade que você dá na sua vida, né? No caso de Jó, Jó não fez nada. Os filhos de Jó morreram, né? Ele perdeu tudo que ele tinha, né? Até a saúde dele, né? Mas no final ele disse, agora meus olhos te veem. Então houve uma transformação em Jó, houve uma permissão, uma anuência, uma aquiescência de Deus. Deus tem me ensinado a viver um dia de cada vez, sabe? A não ficar tão ansioso com o futuro, tão preocupado com o futuro. Eu sempre me preocupei em ter uma casa própria e hoje eu já não me preocupo mais, sabe? Tendo um teto sobre a minha cabeça, tendo onde morar, tendo condições de pagar meu aluguel, tá bom, né? Não tenho mais essa ambição, então eu vivo um dia de cada vez. Tenho procurado viver um dia de cada vez, porque eu sou ansioso, né? A minha natureza basal, quem convive comigo sabe que sou uma pessoa ansiosa. Então tenho aprendido a viver um dia de cada vez. A Bíblia já diz que basta cada dia o seu mal, né? E essas palavras nunca foram tão fortes e tão vívidas na minha vida. Deus tem me ensinado que há tempo para todas as coisas. Há tempo para o começo, para o meio e para o fim. E para todas as coisas também há propósito. Tudo que Deus faz na sua vida tem um propósito, desde que você esteja no centro da vontade dele, né? Mesmo que nesse momento histórico que você está no meio do furacão, está no meio de uma situação muito difícil, você não entenda, tem propósito, né? Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Então nós não sabemos todas as coisas, né? Nós vemos como espelho, nós conhecemos em parte. Então um dia, quando nós tivermos a presença de Deus, nós teremos todas as respostas, entenderemos tudo. Mas aqui a gente não entende. Então o que nos compete? Aceitar os desígnios de Deus, pedir força para atravessar o deserto, porque você não está isento do deserto, da perseguição. Deus falou, né, aos seus discípulos que eles seriam odiados, que eles seriam perseguidos, que eles passariam dificuldades. Paulo passou muitas, eu acho que eu não preciso repetir, né? E ele chegou a dizer, nada vai me separar do amor de Deus, né? Então, mesmo que agora você não entenda o porquê você está passando essa situação, ela tem um propósito. Ela está te ensinando coisas como está me ensinando. Esses dias, casualmente, eu estava pesquisando na internet atletas que fizeram coisas boas, né? Então, por exemplo, está tendo uma corrida de 100 metros e de repente um atleta cai, aí o outro pega, para a corrida, levanta o outro caído e leva até a linha de chegada, né? Então, um gesto nobre. Vi um gesto do Ayrton Senna, que eu não sabia que ele tinha feito isso, né? Era uma corrida, parecia até que estava chovendo, que a imagem está embaçada. Um colega dele bateu nos pneus e ficou inconsciente. Ele percebeu que o motor do carro ficou ligado. Ele parou o carro dele, ele não hesitou, parou o carro dele no meio da pista,
atravessou a pista, correu um alto risco, carros vindo a 300 km por hora, atravessou a pista e desligou o carro. Isso salvou a vida daquele colega dele, né? Porque o carro poderia entrar no meio da pista, poderia entrar em colisão, enfim. Então, eu estava vendo isso e de repente eu caí no vídeo do Cafu. Eu não sabia, mas o Cafu há pouco tempo perdeu um filho. No dia 4 de setembro de 2019, era aniversário da esposa dele, ele estava comemorando com os amigos na casa dele em Alphaville, jogando futebol. Então o filho dele tinha 30 anos de idade, não era casado ainda, e ele jogou o primeiro tempo, no paro ímpar e tal, e no segundo tempo o filho dele entrou no lugar dele. Era assim que eles faziam, né? E de repente o filho dele infarta, né? Ele levou correndo para o hospital mais próximo, que é o Albert Einstein, e fizeram tudo o que podiam e não deu certo. E ele fala no depoimento que por uma hora, ele é cristão, ele ficou orando para que Deus reanimasse o filho dele, para que Deus ressuscitasse o filho dele, né? Fazendo um paralelo, claro que é um paralelo apenas, tá? John Travolta perdeu um filho dele de 16 anos nos braços dele. Morreu nos braços dele. Ele é cientologista e tem segundo, né, a seita da cientologia, tem um ritual de ressuscitação dos mortos. Ele levou para a cientologia para ressuscitar o filho dele e não foi ressuscitado. Então imagino a dor, a decepção. Mas voltando ao Cafu, né? E as palavras dele vão muito de encontro ao meu discurso. Parecia que eu que estava falando. Ele disse, eu não perdi um filho, eu perdi um amigo, eu perdi um companheiro, eu perdi um parceiro de jogo, um parceiro de viagem, né? E eu me senti muito na pele dele, né? Eu escrevi até uma mensagem no Instagram dele, eu não sei se ele consegue visualizar tanta gente, mas eu estou orando por ele, né? Porque eu sei quanto é difícil essa dor, né? Então, nós não temos respostas. Pode ser um livramento de Deus, talvez alguma coisa terrível fosse acontecer no futuro, que Deus sabe, a gente não sabe, um livramento. Pode ser simplesmente o término da sua missão na Terra. Pode ser o alívio de uma dor, que Deus simplesmente te alivia. Eu não sei, um dia nós vamos saber. Agora nós vemos em parte, nós vemos como espelho, nós não entendemos todas as coisas. Então não nos cabe questionar os desígnios de Deus para a sua vida, né? Nas dificuldades que você está passando, não cabe questionar, né? Cabe apenas pedir força para Deus. Ele não te livra do deserto, mas Ele te dá força para a travessia do deserto. Ele não te livra do vale da sombra e da morte, mas Ele te dá força para atravessar o vale da sombra e da morte. Não livrou Paulo do naufrágio, do açoite, da prisão, do apedrejamento, mas deu força para Paulo. Né? Então é isso que nós temos que nos apegar, é essa força que nós temos que ser grato. E Deus tem atendido minhas preces, Ele tem me dado força, né? Sinceramente eu achei que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu achei que eu não fosse conseguir, que eu ia sucumbir. E aos poucos eu fui clamando a Deus para me ajudar e Ele foi atendendo as minhas preces e eu estou aqui. Continuo gravando os vídeos para vocês, para edificar a sua vida, continuo escrevendo os livros, né? E na medida do possível a gente vai fazendo sempre o melhor para Deus, continuo ajudando algumas pessoas, eu não faço alarido do que eu faço, né? Mas Deus, toda vez que Deus me dá a oportunidade de estender a mão para alguém, para mim é uma honra servir os que servem, né? Então nisso eu passo a ser grato. E eu aprendi também a ser grato por uma outra coisa que eu nunca tinha pensado. Deus me ensinou sobre gratidão. Eu fui ver o UFC São Paulo, né? Teve o UFC em São Paulo, eu fui assistir, eu ganhei o ingresso. Né? Além de conhecer o Cowboy, né, que é um lutador muito simpático, tirei foto com ele e postei no Instagram, né? Eu aprendi 3 coisas lá, né? Primeiro, eu observei, eu estava sentado, né, chama acho que cadeira exclusiva que me deram, e eu estava na primeira fila, né? E eu estava sentado, do meu lado tinha uma cadeira vazia e depois tinha uma menina, sozinha. Ela gritava, ela batia palma, ela levantava para pegar cerveja, voltava, né, vibrava. E eu fiquei pensando, puxa vida, essa menina está sozinha, né? Mas ela se basta. E isso é uma coisa que terapeuticamente eu estou trabalhando. Você tem que se bastar, né? Você não tem que depender de pessoas para ser feliz. Eu só sou feliz se eu estiver no grupo. Eu só sou feliz se eu encher a cara. Eu só sou feliz se eu tiver isso ou aquilo. Você tem que se bastar, né? Então você com você mesmo. Há momentos que você precisa
ter um momento com você mesmo, para ter um momento de reflexão e até mesmo, por que não, de diversão, né? Passado um tempo, chegou, né, outra coisa que eu vi curioso, que no Ibirapuera, né, eu estava sentado na cadeira, eu lembrei, eu me apresentei 2 vezes no ginásio Ibirapuera, tive 2 apresentações de Kung Fu lá, e foi nostálgico voltar para o ginásio Ibirapuera. E teve uma outra cena também que aconteceu lá, que a gente narra em Guerreiros da Luz, né? Num congresso gospel que teve lá, enfim, a gente narrou em Guerreiros da Luz, se não me falha a memória. E, enfim, entrou um senhor, né, ocupou aquela cadeira que estava vazia do meu lado, e eu vi que ele estava com os olhos estranhos, né? Um olho de quem tinha bebido, um olhar triste, ele parecia um zumbi, né, solitário. E ele perguntou para mim, como é que estão as lutas? Eu falei, bom, veio o card preliminar, teve lutas boas. Agora, mas você chegou na melhor parte, né? Tentei motivá-lo. Agora vem o card principal, né? E ele falou, eu falei, você pegou algum acidente no caminho, por isso se atrasou, né? Porque é cara aquela cadeira, né? E ele falou, não, eu estava bebendo aí em outro lugar, né? Minha vida não tem sentido, né? Então eu vim aqui e vou resolver assistir a luta e vou beber mais. E toda hora ele subia, pegava cerveja, né? E voltava, bebia. E esse homem era solitário. Então eu vejo uma pessoa que se basta, uma pessoa solitária. Uma outra coisa que eu aprendi foi a ser grato, né? A ser grato a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade e quando eu vi aquela multidão no ginásio do Ibirapuera, cabem 10.000 pessoas no ginásio Ibirapuera. Esse é o número de visualizações que eu tenho em um único vídeo em menos de uma semana. Às vezes, em menos de uma semana, eu tenho mais que 10.000 visualizações. Quando eu vi aquele ginásio lotado, eu vi o tamanho da responsabilidade que Deus confere para mim. Então, não é só vou mostrar para vocês, essa placa do YouTube de 100.000, né? 100.000 seguidores, que agora a gente está com quase 156.000 seguidores. Não é apenas ter o prêmio Areté, do livro Voz Clama no Deserto, que ganhou o prêmio literário Areté, né? Eu nunca, vou ser sincero com vocês, eu nunca agradeci a Deus por isso, né? Eu achei que, puxa, que bom, que legal, né? E só, né? E quando eu vejo tanta gente ali, né? E quando eu vejo que todas as minhas redes sociais, elas somam quase 350.000 seguidores, são 13 milhões de visualizações, eu vejo o tamanho da responsabilidade que Deus tem me dado. A quem muito é dado, muito é cobrado. E naquele momento eu curvei a minha cabeça e chorei. E agradeci muito, com todas as minhas forças. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de não ser um homem solitário, como esse que está do meu lado, por ter seguidores que me amam, né? Por ser um canal de bênção, né? Nas suas mãos, por ter assinado um contrato com a Novo Século, por ter um contrato com a editora Planeta, a 7ª maior editora do mundo. Obrigado pelo Prêmio Areté, obrigado pela placa do YouTube, agradeci pela minha saúde, agradeci pela força, agradeci pelos amigos. Eu perdi acho que uma luta inteira agradecendo a Deus, né? Eu só escutava o alvoroço lá e fiquei agradecendo a Deus. E chorei bastante. Acho que ninguém entendeu, né? Porque estava todo mundo no clima festivo e eu, bocão aberto ali, né? Então, acabei aprendendo a ser grato por coisas que às vezes a gente acha que é cotidiano, mas fazem parte da nossa vida, né? E a gente deixa de agradecer a Deus. E Deus proporciona tudo isso pra gente e às vezes a gente nem percebe. Deus está te dando grandes coisas grandiosas e você não dá valor, né? Eu recebi também uma ajuda imensurável do pastor Caio Fábio. Eu tenho uma gratidão com o pastor Caio Fábio eterna, né? Porque ele me ajudou num momento muito difícil, que eu precisava de uma ajuda pastoral. Eu não precisava de terapeuta, eu não precisava de psiquiatra, embora eu já tivesse tendo tratamento com ambos. Não bastava o apoio da minha esposa, dos familiares, as orações. Eu precisava de uma mensagem pastoral. Caio Fábio também perdeu um filho, ele sabe dessa dor. E ele me trouxe palavras muito profundas, né? Me mandou alguns livros para eu ler, né? Me edificaram muito. Eu mandei alguns livros meus para ele também e a gente manteve contato por um tempo. E as palavras dele sempre foram bálsamo para mim, para minha esposa. Então, Deus usou alguém que eu nem imaginava. Eu conheço tantos pastores nesse Brasil, quantas pessoas eu conheço, né? E de repente, o único que ligou para mim
foi o pastor Caio Fábio. Então, sou profundamente agradecido a ele. Obrigado, pastor, de todo o coração. Me emociona até, né? E eu agradeci a Deus. Agradeci pela ajuda do pastor Caio Fábio, que Deus levantou. Deus tem me usado para ajudar muitas vidas, né? E essas vidas também têm cuidado de mim. É ação-reação, é causa e efeito. Eu trago ensino para vocês, a força, aponta a direção, dou conforto, renovo a fé, trago esperança, força, ensino, e vocês oram por mim. Vocês ajudam esse ministério, vocês apoiam o ministério, vocês divulgam o ministério, né? E as palavras que vocês me mandam muitas vezes me comovem demais. Eu vou às lágrimas muito fácil nesse período, né? Então, algumas coisas que vocês me escrevem me comovem profundamente, profundamente. Isso tem conservado, e agradeci a Deus por Ele ter conservado em mim a humildade, por nunca ter me corrompido nesse mundo cheio de corrupção, não só na política, na igreja está cheio de corrupção, né? Cheio de mentira. Agradeci a Deus, né? Por Ele nunca ter me transformado no mercador da fé, por Ele ter conservado em mim um coração humilde e eu ter a ciência que eu dependo dEle para todas as coisas, que sem Ele eu não sou nada, né? Eu sou pó, sem Deus eu sou pó, mas com Deus eu tudo posso nele que me fortalece. E Deus tem me ajudado até aqui. E eu quero ensinar vocês isso, a ser grato pelas pequenas coisas, né? Tem conservado em mim a humildade, tem conservado em mim a fé, Deus tem conservado em mim a esperança, né? E tem me feito total dependente dele. A minha dependência de Deus é total. Eu sei que sem Deus eu não sou capaz de fazer nada, de fazer um gesto, de gravar esse vídeo eu não consigo sozinho pela minha força, de escrever o livro pela minha capacitação não consigo. Tudo vem de Deus, a força vem de Deus, a capacitação vem de Deus, a energia vem de Deus. Deus está me ajudando, né? Me guiou para os melhores profissionais para cuidarem de mim, né? Então, a quem muito é dado, muito também é cobrado. A palavra diz isso. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então, aquele que não conhece não vai ter um castigo severo, tá? A quem muito foi dado, conhecimento inclusive, você sabe da verdade e ensina mentira, por exemplo, fico alerta aos falsos profetas, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E quando eu vi o tamanho da responsabilidade que Deus me conferiu e da confiança, isso me fez ser mais grato ainda a Ele e me deu mais motivação para fazer o melhor, para fazer excelência, para dar cada vez o meu melhor. Eu tenho as plataformas online, que é uma expectativa que eu tenho para o ano que vem. Não digo nem que é um plano, porque eu não sei se eu vou viver, amanhã eu posso morrer, né? Então não sabemos quando será o nosso dia. Mas eu tenho uma expectativa do ano que vem fazer plataformas online, aulas, né, compondo 7 temas, cada tema em média de 4 aulas e 2 horas. Né, vou ter que abrir uma empresa para isso, porque aí vai tributar, né, então preciso organizar toda essa parte, aprender como é que funcionam as plataformas, mas eu preciso de estrutura emocional para gravar aulas com excelência, né, com a mesma pegada de um seminário presencial, que eu posso falar com a mesma liberdade, que a gente tenha lives depois para poder tirar as dúvidas, né, para que sejam coisas robustas, que eu possa ser usado para treinar o remanescente fiel, né? E é claro, por um preço acessível a todos, né? Lucas 12:48 está isso daí que eu falei. Então, agradeço a Deus todos os dias, eu tenho aprendido a agradecer, eu agradeço pela sua vida, eu agradeço pelas suas preces, eu agradeço pelas suas palavras, agradeço pela sua ajuda financeira, agradeço pelo apoio, agradeço pela confiança. Há tanto a agradecer. Se a gente parar para pensar, há tanto a agradecer. Mas nós temos uma tendência de reclamar, não é verdade? Né? E não aclamar a Deus. A gente, em vez de clamar a Deus, né, orar a Deus, a gente reclama, vem reclamar em vez de clamar a Deus. Né? O povo foi liberto do Egito. Viram maravilhas, né? E o que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram. É impressionante como o ser humano tem esse lado pessimista na balança, né? Ele olha as coisas por uma lente pessimista. Portanto, tendo conhecido a Deus, presta atenção, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Você conhece a Deus e não agradece a Deus por aquilo que Ele te dá. E sabe o que Ele te dá? Tudo. Ele te dá a vida, Ele te dá a saúde,
Ele te dá energia para lutar contra uma doença. Ele te dá força para sobreviver a situações que outras pessoas sem a fé, sem Deus, não conseguiriam, né? Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, se você não dá graças a Deus, alguma coisa está errada. Então, você conhece a Deus e não glorificam a Deus, não lhe dão graças, antes, em seus discursos se desvanecem e seu coração insensato se obscureceu, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E está cheio de loucos na televisão, apontando direções erradas, enganando você, fazendo o cego errar o caminho, né? E se acham sábios, mas não são gratos a Deus. São gananciosos, são orgulhosos, são soberbos, né? Romanos 1, de 21 a 22, esse é o texto que eu li agora. A soberba tem tomado conta de nossos corações. Nós acabamos julgando aqueles que estão mais fracos, julgamos os abatidos, julgamos aqueles que estão passando alguma dificuldade e simplificamos. É demônio, é uma legalidade, é pecado, vai para o inferno. Você acha que isso ajuda? Você acha que você está sendo canal de bênção nas mãos de Deus, agindo dessa forma? Né? E você não ajuda, o pior é que você só critica, né? Aponta o dedo. Não ajuda, não acolhe, não incentiva. Olha o que a palavra diz a respeito disso, presta bem atenção. Portanto, é inexcusável, indesculpável, tá? Quando você julga, você é indesculpável. A Bíblia está dizendo, não é o Daniel que está dizendo. E quanta gente julga? Você não conhece um monte de gente que julga precipitadamente? Ó homem, quem quer que sejas, não importa, do menor ao maior. Você pode ser o apóstolo rei, o querubim, não importa. Quem quer que seja, né? Você é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo, né? Você está falando do cisco no olho do irmão e não está olhando a trave no seu. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que os tais fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Claro que não escapará. Esses profissionais da fé vão pagar. Vão pagar porque estão ensinando coisas erradas para o povo, estão fazendo o povo perseguir o vento. Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e a paciência, a longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que leva ao arrependimento? Romanos 2, 1 a 4. Todos têm chance. O plano de redenção é para todos, desde que haja arrependimento. Então não te cabe julgar. Se você julga, você já estabeleceu uma sentença e uma condenação, não é? Gratidão é um sentimento muito nobre e poucas pessoas têm, né? Eu vejo isso e Deus me colocou no espelho e eu vi muitas vezes isso em mim também, né? Ser grato pelo que você tem hoje, ser grato pelo hoje, pelo dia de hoje, né? Ser grato por esse momento que você está assistindo esse vídeo agora. Esse momento é único, ele não vai voltar. São oportunidades que Deus nos dá de aprender, de fazer o bem, de dizer eu te amo, né? De dar mais um abraço, né? De dizer conte comigo, isso vai passar. São oportunidades que Deus nos dá de fazer a diferença, né? De expressar gratidão com um abraço, sabe? É algo sublime quando você recebe um abraço verdadeiro. Traz conforto, traz paz, traz equilíbrio para ambas as partes, para aquele que deu e para aquele que recebe. É recompensador. Seja grato pela vida. Seja grato por você ter onde dormir, pelo alimento que está sobre a sua mesa, por você ter o que vestir, pelas amizades verdadeiras. Saber que você tem saúde, ou mesmo sem saúde, Deus está te capacitando a lutar, né? E você continua aí em pé. Eliseu morreu da doença que ele tinha, mas em momento algum Eliseu blasfemou contra a doença. Timóteo tinha uma doença no estômago e muitas enfermidades, e ele nunca blasfemou contra isso, nunca questionou a Deus, né? Trófimo ficou doente em Mileto e Paulo teve lá. O lenço de Paulo curava o enfermo, mas não curou Trófimo, não curou Timóteo, quem ele chamava de filho. Então, existem doenças que por alguma razão Deus não vai curar, mas elas têm um propósito. Deus te dá força para atravessar, né? Quando você está num momento difícil, de doença, de provação, de privação, Deus te ajuda, né?
Então, agradeça pelas amizades verdadeiras, aquelas que permanecem do seu lado quando tudo está ruim, quando tudo começa a ruir, quando as coisas não dão muito certo, as pessoas se afastam, né? Eu perdi muitos amigos depois que eu perdi meu filho. E meu filho escreveu isso no diário também. Ele escreveu que a depressão levou dele muitas coisas, né? Dentre eles muitos amigos. Poucos ficaram ao lado dele, né? Ele deu o nome de uma única pessoa que ficou ao lado dele até o fim, né? Saber que que o seu cérebro está funcionando, dê graças, está funcionando o meu cérebro, minha cognição está funcionando, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu falo, e mesmo que eu tenha alguma deficiência, essa deficiência não é eterna, porque na eternidade tudo isso vai passar, o corpo glorioso não terá doença alguma, o corpo glorioso é perfeito. Tudo isso nós somos privilegiados e esse privilégio tão grande que Deus nos dá diariamente nos se tornam tão cotidianos em nossas vidas que nós simplesmente deixamos de agradecer e perdemos uma oportunidade maravilhosa de mostrar gratidão a Deus, mostrar que, poxa Deus, o Senhor tem feito diferença na minha vida, né? Isso agrada o coração de Deus. Queremos o que não temos, não é assim? A gente sempre quer o que não tem, né? A gente vai atrás da prosperidade, da cura, do milagre, né? São interesses, né? Não é amor, você não está indo atrás de Deus por amor. E também nós não damos valor ao que temos. Nós queremos o que não temos e não damos valor ao que temos. E mesmo quando se tem tudo, quando pessoas que você conhece pela mídia que chegaram a ter tudo, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Robin Williams, né? Tiveram tudo, fama, dinheiro, poder, beleza, né? Reconhecimento, de repente chega lá e encontra um imenso vazio, porque não há gratidão, porque Deus talvez não estivesse presente naquela vida. Só orgulho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, muito eu, né? Não há fé, não há felicidade, né? As coisas materiais não te trazem felicidade. Eu poderia ter qualquer coisa do mundo, eu trocaria tudo, né? O que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu trocaria tudo para ter meu filho de volta, né? E eu sei que qualquer pai, qualquer mãe faria a mesma coisa, né? Sabe qual é o maior arrependimento no leito de morte? Teve uma enfermeira que escreveu um livro sobre isso. Ninguém no leito de morte fala, puxa, eu queria ganhar mais 1 milhão. Me deixa mais, eu tinha que ganhar mais 1 milhão, né? Eu queria ter conhecido Paris, eu queria ter jantado na Itália, eu gostaria de ter conhecido a Disney, né? Eu queria ter comprado aquele carro. Não, o maior dos arrependimentos no leito de morte é, eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Eu queria ter abraçado mais o meu filho, ficado mais tempo com ele, dito mais vezes ao meu cônjuge, eu te amo, né? Então, esse é o maior arrependimento. Não deixa isso tomar conta de você. Faça o bem enquanto há tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Seja grato enquanto há tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Agradeça pelo hoje. Não fique ansioso pelo amanhã. Não fique triste com o passado. Passou. Passado é aprendizado. Futuro é uma possibilidade. Presente é o presente que Deus nos dá. Vive esse presente. Agradeça esse presente. Agradeça o hoje, né? Você tem direito de sonhar, como todos nós, mas se você sonha, se você querer mais e não valorizar o que você tem, né, você não vai ser grato. Você não vai aprender a ser grato se não valorizar o que você tem hoje, né? Gratidão, sabia que eu vi acho que é um neurocirurgião falando que gratidão reduz a pressão arterial. Gratidão reduz a pressão arterial, dá menos risco de AVC e de infarto. Gratidão. Libera hormônios como ocitocina no nosso cérebro, hormônio de prazer. Esse hormônio é liberado numa ação de gratidão. E também quando você tem uma relação sexual com seu cônjuge, atinge o orgasmo, também é liberado ocitocina, um hormônio do prazer, né? Remete prazer, bem-estar, alegria. A sua interação social é melhor quando você é grato. Aumenta a produção do nosso cérebro de neurotransmissores que têm a ver com a felicidade. Você não se compara mais ao passado e você nem fica ansioso pelo futuro. Você não tem mais medo do futuro. Porque esse medo do futuro, esse medo da morte, só te gera ansiedade e pode gerar depressão. Você vive agora o seu melhor momento. Sabe qual é o seu melhor momento? É o hoje, é o agora.
Faça o que você pode fazer hoje. Abrace hoje, agradeça hoje, perdoe hoje, ajude hoje, faça a diferença hoje. Não deixa para amanhã. Talvez o amanhã não exista. A nossa vida é tão curta, diz o ditado, a vida é curta para ser pequena, já dizia um poeta, acho que Mário Quintana. Basta cada dia o seu mal, né? Você tem o privilégio de fazer a diferença positiva, de ajudar alguém, de aconselhar, de ouvir, de abraçar, de orar por alguém. De ser filho de Deus, que privilégio ser chamado filho de Deus, amigo de Deus. Tem o privilégio de ensinar o seu conhecimento, de partilhar o seu conhecimento, de pertencer a algo, de fazer parte, de estar no jogo, né? Gratidão promove equilíbrio, e equilíbrio é saúde. E quando a gente fala de saúde mental, isso gera felicidade. Quem é grato é mais feliz, é mais disposto, tem mais foco. Temos uma tendência a não ser grato pelo que nós temos. Se você ganha uma promoção, por exemplo, isso te deixa feliz. Mas se você não ganha aquela promoção, o fato de você não ganhar a promoção, de você perder a promoção, isso gera mais estímulos ainda em seu cérebro, né? Então, estímulos negativos, estímulos tóxicos, né? Então, por exemplo, você pega um dia que está tudo perfeito, tudo deu certo naquele dia. Aí uma coisinha deu errada. O que você diz? Esse dia foi uma droga, uma porcaria de dia. Então você registra o dia ruim. O positivo parece maior, né? O positivo ele é maior, melhor dizendo, do que o negativo. Muito maior. Só que nós temos a tendência de olhar o negativo e supervalorizar o negativo, né? Em superdimensionar o negativo. Não enxergamos isso. Meu irmão, minha irmã, você está vivo. Você tem energia elétrica na sua casa, não tem? Está assistindo esse vídeo, tem energia elétrica, você tem internet, você tem TV, você tem celular, você tem esgoto, você tem água. Quantas pessoas não têm? Você é grato por ter? Você já agradeceu por ter? Né? Eu vi um vídeo desse mesmo neuro, ele propôs um exercício de você ter um diário. À noite você escrever 3 motivos pelos quais você é grato naquele dia e escrever o porquê. Né? Então, eu sou grato por tal coisa. Por quê? Porque isso gerou tal coisa em mim, né? Notará que pequenas coisas são tão profundas, tão lindas, tão maravilhosas, né? Receber um abraço, né? Receber um sorriso, uma gentileza, poder ter tido a oportunidade de ajudar alguém, ser útil, né? Ter voltado para casa ileso. Olha quanta coisa que você tem para agradecer. O outro exercício que ele propõe eu achei fantástico também. Mande um obrigado para alguém que lhe fez o bem, mas que você deixou o tempo passar e não agradeceu. Agradeça. Aproveita agora, pega o seu celular, manda um WhatsApp para essa pessoa e diga obrigado por aquela ajuda que você me deu, por ter me ouvido, por ter orado por mim, obrigado por ter me ensinado o caminho, obrigado por ter me abraçado naquele dia, eu precisava tanto de um abraço. Agradeça. Você vai ver como é a sensação que vai te dar, como é bom agradecer, né? Sem esperar a resposta. Não espere que a resposta, mas se vier a resposta, você vai ver que ela vai ser extremamente gratificante. Veja que sensação vai promover em você, vai expandir a sua gratidão, né? Eu lembro de um amigo meu, uma ovelha, que é um soldado, ele esteve no Haiti, numa missão, e lá ele viu que o povo vive numa miséria muito grande, né? Sem água tratada, sem esgoto, sem comida. E quando ele chegou em casa, quando ele cumpriu a missão, ele chegou em casa, ele agradeceu a Deus por poder tomar um banho. Agradeceu a Deus por um banho. Você já agradeceu a Deus por isso? Que bom que eu tenho um chuveiro quente em casa para tomar um banho. Quantos não têm, né? Eu sei, haverá dias que você vai estar abatido, nós somos humanos. Assim sendo, não estamos felizes o tempo todo, né? Seria utopia você ser feliz o tempo todo. Hoje é um dia que eu não estou feliz, né? Deus tem me ajudado a me manter em pé, mas eu não estou efusivo hoje. Hoje eu estou mais abatido. Nós nos entristecemos, nos desapontamos, nos decepcionamos, ficamos abatidos. Mas, sabe de uma coisa? Tem um pensamento otimista, isso vai passar. Hoje está ruim, amanhã não vai estar, né? Agora não está bom, mas vai ficar bom. Acredite que dias melhores virão. Descanse em Deus. Esse é o maior desafio, descansar em Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Agradeça a Deus e sua vida será mais leve. Agradeça a Deus, sua vida será mais leve. Jesus diz,
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Está sobrecarregado? Às vezes eu me sinto assim. E eu lhes darei descanso, descansar em Deus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Quando você agradece, você sente isso. O jugo suave, o fardo leve, o descanso em Deus. Faça parte dessa experiência de amor. Transforme a sua vida. Agradeça mais. Reclame menos. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Até a próxima semana.